Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para abordar questões acerca da doutrina espírita. E no dia de hoje, nós vamos debater um tema que nos é muito caro, devido à importância que nós podemos depositar nesse tema, que é a missão dos pais. E na nossa concepção, o primeiro grande desafio dos pais é compreender a sequência de eventos que irão se desencadear a partir do ato da concepção de uma nova vida. Então, a grande maioria de nós não consegue compreender a grandeza desses eventos. E as ciências da biologia, em conjunto com a psicologia, elas se esforçaram e continuam se esforçando até hoje para apresentar esses eventos, e elas têm lançado preciosas luzes sobre eles, nos oferecendo contribuições a partir do prisma das ciências. E o Espiritismo também irá nos apresentar contribuições que em momento algum irão desmentir aquilo que as ciências nos apresentam, mas muito pelo contrário, eles irão expandir essas informações que os espíritos nos oferecem, irão expandir consideravelmente o panorama dessa jornada encarnatória, que começa então no ato da concepção, complementando então, o que a ciência tem nos apresentado ao longo da nossa história. E é em função disso que nós buscamos, então, apresentar uma construção que se serviu de obras científicas e também doutrinárias para apresentar a jornada do desenvolvimento humano a partir de uma nova encarnação, durante o ciclo inicial dessa existência. Então vamos a ele. E a gente começa no momento da concepção e, posteriormente, o desenvolvimento pré-natal. A concepção diz respeito ao momento em que um óvulo une-se a um espermatozoide, dando origem ao zigoto. O zigoto, que é um organismo unicelular, ou seja, apenas uma célula. O Espiritismo, então, ele vai acrescentar essa análise científica, que é neste momento que acontece a união entre a alma e o corpo, por intermédio de seu intermediário perispírito. Nessa que seria, então, o primeiro laço ligando esta célula originária, o zigoto, à alma embrionária, a alma que está preparada para a reencarnação. Então, esse é o primeiro laço. E à medida, então, que essa célula se divide, os laços da mesma forma vão se separando e criando um novo laço com as demais células nessa mecânica da vida, né? Então, essas informações, aquele que gosta de fazer sua própria pesquisa, então sinta-se à vontade e irá encontrá-la no Livro dos Espíritos, na questão 344. Os Espíritos, então, nos apresentarão alguns elementos a esse respeito, e nas questões que vêm antes e depois, que vão complementando o assunto. Então, abordando essa relação dos laços entre a alma e esse corpo que está em formação.
Daí nós vamos para as fases do pré-natal, né? São a biologia, ela estabelece três estágios ao longo da gestação. O primeiro germinal, seguindo do embrionário e terminando no estágio fetal. Esses são então os três momentos que uma nova vida atravessa em uma gestação normal, até que o corpo esteja pronto então para enfrentar os desafios do mundo do ponto de vista clínico. O Espiritismo ele acrescenta que para o reencarnante trata-se de uma travessia perigosa e cheia de incertezas. Ah, mas como assim? Uma travessia perigosa e cheia de incertezas. Fica fácil em compreender esse momento quando a gente entende que esse espírito ele vai retomar contato com espíritos encarnados que estão com os quais ele tem dívidas, com os quais existem problemas a serem resolvidos. Ele vai entrar de novo em contato com tendências de sua própria moralidade ainda não vencidas desde sua criação. Portanto, são provas e expiações que o aguardam. E sabendo disso, é natural que a gente se deixe tomar por essa ideia do perigo, pela ideia da incerteza. Daí vem esses elementos que os espíritos nos esclarecem. Durante esse período, o espírito reencarnante enfrenta uma condição de perturbação maior ainda do que aquela experimentada durante a reencarnação. Assim, esse conteúdo está contido lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 330 até a 343, para aquele que pretende se aprofundar um pouco no assunto. É nesse trecho aqui que nós vamos encontrar esses esclarecimentos dos espíritos. E voltando para essa condição de perturbação da qual os espíritos nos narram, uma cena que nos é narrada a esse respeito e que é de conhecimento da grande parcela dos espíritas e até uma parcela de quem não é espírita, é aquela cena protagonizada por André Luiz logo depois da sua desencarnação, aonde ele transita por aquela condição de perturbação. Então, você tem ali uma criação mental dele que materializa no plano espiritual aquele ambiente no qual ele perambula ao longo de 8 anos, né? Então, esse período da desencarnação de André Luiz, ele é bem ilustrativo do que viverá esse espírito reencarnante. Os espíritos dizem que é muito maior, quer dizer, essa de André Luiz, então, é uma condição atenuada do que esse reencarnante está enfrentando. E por que que a gente se alongou um pouco nessas ideias? Porque os pais, eles podem amenizar essa condição de incerteza, essa condição de insegurança, essa condição de perturbação do espírito por intermédio da sua própria, de uma atitude proativa em relação àquele que está reencarnando, demonstrando desde essa fase intrauterina seu amor. E as ciências elas já vêm desenvolvendo naturalmente essas ideias, porque de forma intuitiva ou pela observação eles já perceberam a eficácia deste comportamento amoroso em relação àquele embrião que vem crescendo no útero de sua mãe. Então, aqui o Espiritismo dá então a sua contribuição e nós analisamos do ponto de vista espírita a eficácia do amor,
da conversa durante esse período, né, que vão, com certeza, amenizar esse enfrentamento. Os espíritos ainda nos dirão na questão 351 que nesse intervalo o estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Portanto, fica claro que a capacidade de compreensão do seu entorno, né? Porque enquanto adormecido, você consegue, continua percebendo os elementos do seu entorno. Então, essa política de bem tratar, de amar o feto, de falar com o feto dentro do útero da mãe, ela é de uma eficácia gigante, segundo o que nós podemos ver aqui, não só do ponto clínico, mas do ponto de vista do espiritismo. Então chegamos ao momento do nascimento e é o final da gravidez, é o fim de um período de gestação, onde o bebê ele passa a ter uma existência independente, né? Independente, ou seja, fora do corpo da mãe. O Espiritismo acrescenta que à medida que o momento do nascimento se aproxima, o espírito reencarnante ele vai abandonando as ideias, as lembranças do passado, e essas ideias vão se apagando, e no momento do nascimento ele deixa de ter consciência de todo esse conteúdo. Ele passa a ser, então, uma tela em branco. E será uma grande esponja nesta primeira etapa da sua vida. Isso é muito importante, conceber essas ideias é muito importante para nós, porque elas guardam a ideia de que nós temos, nessa primeira etapa da vida, uma profunda responsabilidade de lançar nesse novo ser aquilo que de melhor do ponto de vista moral e ético tenhamos. Não só por intermédio de informações verbais, mas através do nosso exemplo, que é a forma mais prática, mais verdadeira e mais profunda que essas informações, que esses conhecimentos vão se plasmar, vão se gravar na alma desse que reencarnou. Então, esse período deve ser profundamente aproveitado pelos pais, essa etapa, essa fase da vida em que aquele que reencarnou, então, ele é como se fosse um quadro em branco, que vai receber, então, tudo aquilo para o bem e para o mal. Os pais que não se preocupam com a qualidade dos valores morais que apresentarão ao aos seus filhos, eles vão acabar plasmando nessa tela em branca esses valores, com uma facilidade muito grande. E os pais que apresentam contribuições profundas no campo do ser, da mesma maneira, vão deixar esses valores plasmados nessa tela em branco. Então, daí a gente reafirmar a importância dos primeiros anos da vida desse espírito que reencarnou. Chegamos agora na infância, né? Então, antes de abordar essa etapa, que é a etapa prática, né? O momento onde nós, pais, poderíamos aplicar de forma prática os valores que tenhamos junto a esse novo ser que agora passa a ser responsabilidade nossa, vejamos algumas mecânicas que a espiritualidade produz nas nossas vidas, né? A primeira mecânica é a mecânica do esquecimento do passado, da qual todos nós estamos usufruindo, né? Esse tema será abordado no Livro dos Espíritos a partir da questão 392 até a 398.
né? E alguns aspectos que são importantes de serem abordados é a relação de conteúdos, né? Que esse esquecimento do passado ele se aplica, né? Porque o nosso conteúdo intelectivo ele é completamente apagado. Nenhum de nós lembra quem fomos na última encarnação. Isso é o que se dá desde o nascimento, segundo o que a gente acabou de abordar aqui. Ele vai acontecendo esse apagamento na vida intrauterina e está completo no nascimento, né? No entanto, os aspectos da moralidade do homem, eles se expressam de forma integral. O Cristo falará a respeito disso quando ele nos apresenta os tesouros que a traça não rói e o ladrão não roubam. Quer dizer, esses tesouros que nós construímos, eles são propriedade nossa e irão se apresentar de forma integral, os tesouros e os vícios, portanto. Então, do ponto de vista moral, nós seremos lançados de forma intuitiva para esse ou para aquele proceder, do ponto de vista moral, né? De tudo aquilo que eu construí de correção, então intuitivamente eu vou ser lançado. E de todos os aspectos viciantes da minha moralidade também, intuitivamente eu vou me lançar para aquele ponto, porque eles se expressarão de forma integral na minha vida. Quando? Bom, não é nessa primeira infância, porque a gente já viu que nessa primeira infância somos uma tela em branco nos dois aspectos da vida, tanto no intelectivo quanto no aspecto moral. Daí a importância dessa primeira infância, né? Segundo aspecto a se observar é o ato da misericórdia divina, né? Porque nós somos, então, ao entrar em uma nova encarnação, somos banhados pela misericórdia divina que se destina a fortalecer os relacionamentos, a reparar as faltas do passado, a reaproximar algozes e vítimas em uma condição de nulidade, a enfrentar consequências de atos pretéritos e entre outros, né? Entre outros aspectos que abordam as finalidades da encarnação, né? Aspectos que são muito individualizados, né? Para cada espírito de acordo com sua necessidade. Então, é, essa misericórdia do esquecimento do passado, ela se apresenta como uma maneira de enfrentar tudo isso sem o peso angustiante das nossas culpas, né? Para os culpados. E quando falamos para os culpados, todos nós o somos em alguma questão, né? Então, é a possibilidade de enfrentar os elementos que construímos no passado sem que a culpa possa retardar ou mesmo paralisar a nossa proatividade, né? Tá, mas como é que a gente vai saber o que que a gente tem ou o que que a gente não tem que fazer? Bom, nesse aspecto, a intuição será para nós que já estamos amadurecidos e para o jovem, quando começa a amadurecer, a intuição será sempre o guia nessa jornada. A intuição estará mostrando tanto aquilo que devemos fazer, o caminho que devemos trilhar, quanto aquele que devemos evitar. Particularmente, se os pais fizerem um bom trabalho, a intuição será um guia eficaz a partir das ferramentas que foram construídas, né? Como nós veremos. Então, primeiro, a ideia do esquecimento do passado como esse ato de misericórdia divina, né? Lembrando
que a moralidade vem de forma integral. E agora vamos abordar a mesma misericórdia divina, agora agindo na constituição orgânica do reencarnado, ou seja, no seu corpo. E para esse aspecto, os espíritos abordam essas questões a partir da questão 367 do Livro dos Espíritos até a questão 377, né? E como se expressa essa misericórdia divina nas nossas vidas? Bom, ela se expressa por intermédio de limitações cognitivas, por exemplo, né? Entre essas limitações, nós podemos citar autismo, síndrome de Down, entre outros, né? Então, nós temos aí essas limitações cognitivas como expressões de misericórdia divina. Já vamos abordar por quê? Porque tem gente que já está inquieta e é muito natural que após nascer a gente perceba com uma certa inquietude esse campo das nossas limitações. Porque, mas não são só as limitações cognitivas, a gente vai ter as limitações sensoriais. É o espírito que nasce cego ou que fica cego ao longo da jornada, é aquele que perde a audição, aquele que perde algum tipo de sensibilidade. Então, nós temos aí limitações sensoriais que também atuam como misericórdia divina. Temos ainda limitações motoras e fisiológicas, né? Limitações motoras, aquela impossibilidade de ter um membro, de se locomover. Isso pode acontecer desde o berço, mas isso pode acontecer ao longo de uma encarnação. E as limitações fisiológicas, nós temos aí o campo das intolerâncias, né? Intolerância a isso, intolerância àquilo, o campo da, das deficiências, né? Eu não consigo, o homem ou a mulher que não conseguem dar à luz a um filho por esse ou por aquele problema fisiológico, né? Então, e tantos outros, né? Não para por aí. As propensões à doença. Existem exames hoje que dizem quanto por cento a gente tem de propensão a desenvolver essa ou aquela doença analisando o nosso campo genético, né? Então, mas isso tudo são espelhos, isso tudo serve como ferramentas de misericórdia divina. É só essa expressão na nossa fisiologia, né? Então, a gente precisa aprender a enxergar esses aspectos como sendo concessões divinas, que atuam como barreiras comportamentais. São grandes comportas que represam energias que, se não estivessem ali, fatalmente conduziriam o homem à bancarrota, à falência, né? Então, são barreiras comportamentais, são limitações que são oferecidas a nós para que atuem como barreiras de comportamento. Porque a tendência é tão forte que, se a gente não tivesse uma barreira, aquela tendência praticamente se consolidaria em comportamento. Então, a gente precisa entender que essa misericórdia é uma misericórdia obtida em grande número a pedido nosso. 90% dessas limitações, elas foram pedidas por nós no plano espiritual, né? Mas que depois que a gente reencarna já é vista como um fardo, como um peso, como um castigo, né? Quando, na verdade, sem esse instrumento da misericórdia divina, a gente praticamente faliria com 99% de certeza. E é por isso que, do plano espiritual, sabendo disso, a gente já pede para por essas limitações. E é graças a ela que a gente tem capacidade de enxergar o mundo, ainda que veja esse aspecto como fardo, mas a gente não caiu no campo das nossas tendências.
Basta fazer uma análise mais profunda a partir dessa ótica, desse ponto de vista, que a gente vai começar a entender outros aspectos que orbitam em torno dessa que a gente chama de problemática, mas que na verdade é a verdadeira solução para o sucesso de uma encarnação. E a partir daí a gente pode começar então a analisar de forma mais profunda as fases da infância e o que elas representam de forma prática para os pais. Então, esse período que compreende mais ou menos ali a idade do 0 aos 11 anos, mais ou menos, né? Porque esse 11 anos marcará o ingresso na pré-adolescência, e 11 anos não é uma data precisa, né? Alguns entrarão aos 8, 9, 10, 12, 13, enfim, varia muito de espírito para espírito, mas essa etapa ela é tida então como o período mais propício ao aprendizado de novos conteúdos. Quando a gente fala em novos conteúdos, a gente não está aqui definindo que tipo de conteúdo, né? Para o bem ou para o mal, digamos assim. Porque uma vez que as tendências, uma vez que as intuições que esse espírito carrega de suas existências anteriores, nessa fase se encontra anulado ou insignificante, então esse espírito não tem referências para impor limitação aos novos conteúdos que lhes são apresentados. Daí então a importância dos pais estabelecerem uma seleção boa de conteúdos éticos e morais, e mais, apresentar de forma prática exemplos desses conteúdos para seus filhos. E aí estarão desenhando nessa tela em branca uma preciosa aquarela da qual seus filhos poderão se utilizar nas etapas posteriores da sua encarnação. A esse respeito, Emmanuel, ele, no livro Vinha de Luz, no capítulo 135, ele compõe uma obra que se intitula Paz, e ele nos dirá o seguinte: os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confiou às mãos, lhes confiou aos pais. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Essa confiança manifesta como ajudantes, ou seja, discípulos, apóstolos do próprio Cristo, junto a esse Espírito que é seu semelhante. Segue Emmanuel dizendo assim: por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é um serviço fácil, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da nova era. Ele fala de forma interessante, né? Criar os filhinhos e aperfeiçoá-los, porque há algum tempo atrás era muito comum você ouvir alguém falando assim: eu criei 10 filhos, eu criei 12 filhos, a minha família, os meus pais vêm de grandes famílias, de mais de uma dezena de irmãos. Então a ideia é de criar dentro desse contexto de que colocou no mundo e sustentou, né? Sustentou essas criaturas, ofereceu a ela todos os elementos necessários, a constituição orgânica para que essas vidas se perpetuassem, continuassem, né, até a idade adulta e além. Emmanuel está falando que criar e aperfeiçoar os filhinhos não é serviço tão fácil. E aquele que se propõe ao aperfeiçoamento
desses espíritos que nos são confiados, compreenderá de forma tranquila e inequívoca a dificuldade que consiste em aperfeiçoar um espírito desses. E digamos nós, aperfeiçoar é algo da competência do próprio espírito, mas oferecer ferramentas de aperfeiçoamento, essa é uma obrigação dos pais. Essa é a proposta dos pais. Então, nesse sentido, Emmanuel traça como à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da nova era. Quer dizer, com as ferramentas do Evangelho, se você oferece esse tipo de ferramenta, então tenha certeza de que já caminha para a nova era, para a era de um espírito maior, de um espírito mais lúcido, de um espírito mais senhor de si mesmo, né? Então, fantástica fala de Emmanuel nesse conteúdo, nesse conjunto, e relembrando a nossa responsabilidade, particularmente nesse primeiro momento que vai do 0 aos 11 anos. E a da infância, então, que nós saltamos para a fase da adolescência, né, onde a biologia e a psicologia analisarão essa etapa do desenvolvimento a partir dos fenômenos fisiológicos da pubescência, da puberdade, consequente maturidade física e sexual e também psicológica. Caracteriza essa fase do ponto de vista da biologia e da psicologia, instabilidade psicológica, volumoso nível de conflito interno, a busca pela identidade, a formação, então, da personalidade. De forma bem geral, são esses os elementos que estão se sucedendo, e notem que não são poucos, né, do ponto de vista da biologia e da psicologia, mas o espiritismo ele então enriquecerá essas ideias e nos dirá que se os pais tiverem trabalhado ativamente para oferecer aos seus filhos uma boa educação, pautada por conteúdos, pautada por exemplos morais enobrecedores, ou seja, ofereceram aos seus filhos tudo aquilo que é bom, é belo, é nobre e é justo, então terão contribuído e em muito para o sucesso encarnatório de seus filhinhos nesta nova etapa denominada adolescência. Porque ao se deparar com as tendências do homem antigo, que é exatamente o que desponta nessa fase, as tendências. Se na infância nós temos aí o adormecimento das tendências morais do homem velho, a adolescência ela irá se pautar pelo ressurgimento do homem moral velho por intermédio de suas tendências, não das memórias. Lembra que a gente abordou essa questão? Então, esse ressurgimento, essas tendências que agora impulsionam aquele espírito para esse ou para aquela direção, elas serão confrontadas com o conteúdo que os pais puderam lhe oferecer. Então, ao deparar-se com essas tendências novamente, ele terá entrado em contato com novos valores. Valores enobrecidos, se os pais fizeram um bom trabalho, e poderá escolher melhor entre eles. É justamente desse choque de valores diferentes que dará origem aos conflitos que a biologia, que a psicologia nos apresentaram, aos conflitos em busca de identidade. Porque se outrora era isso, agora ao que se comparar. E qual será, então, a escolha que esse, agora adolescente, fará, né? Essa é a fase de ouro, desde que os pais tenham cumprido bem o seu papel da reencarnação, de uma reencarnação em potencial. Porque ainda que os pais tenham oferecido o seu melhor, notemos
os eventos que acontecem com o Cristo e seus 12 apóstolos, dos 12, um escolherá mal e entregará o próprio Cristo. Então, mesmo com o conteúdo de um Cristo, prevalecerá a escolha daquele espírito. Então, fazer um bom trabalho não é garantia de que aquele espírito terá êxito em sua tarefa. Por quê? Porque a sua escolha, a sua opção, ela irá definir, então, de forma maior o seu caminho. Mas em potencial, aquele espírito tem mais conteúdo para escolher melhor o caminho a seguir. Tudo mais que se observa no veículo biológico chamado corpo não é senão a sombra dos verdadeiros eventos que se processam no campo do espírito, como nós podemos ver. E nisso reside então a responsabilidade de cada um dos pais, que não acaba ali, mas que aqui tem com certeza o seu ápice. Então, apresentando esses elementos, nós gostaríamos de auxiliar aqueles que já passaram pela experiência a compreendê-la de forma melhor e fornecer-lhes, então, ferramentas para que possam auxiliar aqueles que estão a caminho dessas experiências, da experiência da paternidade. Que possamos confiar, então, nesses valores para que tenhamos maiores chances de êxito na atividade que nos foi confiada por Deus no sagrado trabalho da paternidade, da maternidade. Que assim seja.